Olá, gente, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Deus abençoe a sua vida. Peço a todos que não são inscritos que se inscrevam, é claro, né? Deixe o seu gostei aí e compartilhe os nossos vídeos para que mais pessoas venham ter acesso ao nosso conteúdo. Então, gente, esse ano foi um ano que, apesar de muitas dificuldades que a gente passou, né? Eu creio que não só eu, mas muitos brasileiros têm passado algumas dificuldades aí, principalmente para quem ama a leitura, para quem gosta de livros e tal, como os nossos materiais acadêmicos, nossos materiais estão bem caros, então a gente tem feito bem menos compra do que a gente queria, né? Mais paciência, mas mesmo assim a gente esse ano resolveu fazer uma estratégia diferente. Nós adquirimos alguns livros até baratos, livros pequenos. Tem muito livro pequeno que são baratos e são bons ao mesmo tempo. Então você tem que fazer uma pesquisa muito boa para poder adquirir, né? E como eu sempre falo aqui, né? Você não comprar livro errado, né? Então, o tema desse vídeo de hoje é exatamente alguns livros, os livros que eu mais gostei de ler esse ano, né? A gente, como eu falei, a gente adquiriu alguns livros aí, a maioria deles livros bem pequenos, mas teve alguns livros que eu não cheguei a ler, porque estavam no plano, né? Só que com o passar dos meses foram aparecendo outras opções e essas opções elas foram, como eu disse até no vídeo passado aí, elas foram furando a fila e porque eu vi que era mais interessante, então outros livros ficaram para depois. Inclusive eu vou depois, né, fazer um vídeo aqui de livros que a gente adquiriu e que nós não lemos ainda, para vocês terem uma ideia aí, né, que são livros bons também. E estou muito ansioso para lê-los, mas agora realmente a prioridade são outros. E aí, é claro, tem aqueles que foram os preferidos, assim, aqueles livros que realmente são leituras que eu gostei mais, né, de fazer. No caso, alguns livros eu até já trouxe aqui em outros vídeos, já tem livro que eu já falei em 2 vídeos ou até em 3. Então vocês vão perceber que realmente eu gostei mesmo desse livro. E eu vou trazer aqui o primeiro livro, ó. É um tema que eu gosto muito, um tema que eu estou muito envolvido, que é sobre a área da adoração. Então você já deve estar pensando, é aquele livro lá, exatamente, é esse aqui, ó. Adoração na Igreja Primitiva, da editora Vida Nova. Eu vou sempre recomendar esse livro aqui para quem quer entender, né, para quem quer saber como que funcionava, né, digamos assim, o culto na igreja primitiva. Para quem é cantor ou músico como eu, está sempre ligado, né, está sempre envolvido com esse tema aqui, é bom você ter uma leitura que é bem séria, né? Em muitos momentos o autor ele é até um pouco acadêmico, né? Mas depois ele parece que flui mais. Então é um livro assim que não tem uma leitura tão difícil, porém ele é um pouco técnico às vezes. Mas é um livro de pesquisa. Esse autor ele foi muito feliz ao abordar esse tema e a forma como ele fez as suas pesquisas sobre a liturgia da igreja primitiva. Então é um livro que eu sempre vai vir de vez em quando aqui. A gente vai fazer inclusive vídeos sobre alguns capítulos que ele trabalha, porque de tão bom que ele é. Então esse sim foi um livro que eu li, gostei demais. E um outro livro que também eu já trouxe ele aqui outras vezes e eu acho que vai voltar também. Ele ainda vai voltar, porque realmente ele é um livro que eu gostei muito. É um livro sobre soteriologia, que é Calvino versus Wesley. Eu fiz até o review dele já. Então, pensa num livro que tem uma leitura muito boa, uma leitura fluente, você consegue ler, sabe, uma página, 3 páginas, um capítulo, você já quer ler o outro capítulo e não quer parar.
de tão assim gostosa que é a leitura desse livro aqui. Então ele vai trazer essa questão, ele vai pegar temas sobre essa disciplina e ele vai no caso aqui abordar aquilo que Calvino ele defendia e o que Wesley também defendia, tá? Como se fosse um estilo de debate, porém muito educado, né? Esse autor, de forma bem educada, ele discorda de Calvino. Então, para quem é arminiano, assim como eu, né, e ainda está adentrando nesse tema, né, na verdade, é um livro muito interessante para você até entender as duas teologias, sendo que o Wesley tinha essa pegada arminiana, né, um pouco diferente sim, mas ele tinha sim. Então, é um livro bem interessante sobre as duas teologias. Um livro muito top mesmo. Aí tem um outro livro aqui bem interessante. Eu fiz a compra de 2 livros com esse tema, sobre o reino de Deus. Fiz a compra de 2 livros esse ano. Livros bem baratinhos, assim, o material dele, até o material não é tão bom assim, né? A impressão dele, a tinta, né? As letras são um pouco apagadas até para você ver aí. Mas o conteúdo dele é bem interessante. É um livro de 230 páginas, que é um livro de Miles Monroe, Redescobrindo o Reino, uma antiga esperança para o nosso mundo do século 21, que é esse livro aqui, ó, que é muito bom para quem quiser se aprofundar nesse tema aqui sobre o reino de Deus. Sendo que Miles Monroe, ele era inglês, ele estava dentro de um ambiente de reino, lá do Reino Unido, né? Você sabe que tem a rainha. Então, quando ele fala sobre esse tema, quando ele, no caso, trata esse tema aqui de reino, ele está por dentro do assunto. E sem falar que ele era um doutor. Eu tenho até um outro livro dele sobre liderança, que ele aborda o tema liderança, né? E, rapaz, o cara realmente, ele sabe assim do que ele fala, ele sabe. E esse livro aqui não é diferente, ele aborda os temas aqui sobre o reino de Deus, assim, de forma fantástica. E eu fiz uma compra de um outro livro, eu li esse outro livro também. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui agora, rapaz. Não sei se eu... tá aqui. Esse livro aqui, ó. O Evangelho do Reino, Estudos Bíblicos sobre o Reino de Deus, de George Eldon Ladd. Esse aqui, ó. Esses 2 livros que eu fiz a compra dele juntos. Esse aqui, ó, veja, um livro pequeno, um livro baratinho, né? E eu li os 2, mas eu gostei mais desse aqui. Achei esse daqui mais interessante, por isso que ele está aqui na lista dos 4 melhores livros de 2021, né? Das leituras que eu mais gostei. E agora, o último livro que eu vou trazer, como eu falei, eu li outros livros também, muito bons, inclusive eu estou lendo um agora, que o autor, ele é assim, meio liberal, eu não sei bem qual é assim, a pegada dele, mas o conteúdo histórico que ele traz desse livro lá, ele é muito bom. Você sabendo filtrar as palavras dele, você vai absorver muita coisa. Só que eu não trouxe ele aqui porque eu não indico livro de liberal. Eu compro, eu leio, até aqui apresento, mas eu não indico assim, tá? Então só entra mesmo nessa área quem realmente está preparado para ler e não se, né, digamos assim, se contaminar com essa linha aí. Mas o livro que eu vou trazer aqui não é de nenhuma linha teológica, por incrível que pareça, não. E não foi um livro que eu comprei, digamos assim. Na verdade, é um livro da faculdade de História que eu faço. E a gente ganhou, assim, todo mês a gente ganha os manuais, inclusive, ó, esses livros aqui, ó, vermelhos, e esses marrons aqui, ó, são da faculdade, tá? E um dos livros que eu mais gostei de ler esse ano foi exatamente da faculdade. Olha só. E o título do livro é esse aqui, ó. Teorias da História. Aqui, ó. Esse livrinho aqui, rapaz, pensa numa disciplina que eu gostei. Eu nunca tinha assim, estudado sobre esse tema.
e vendo lá na faculdade, na FAEL, eu estudo, né? Faculdade FAEL, inclusive a editora FAEL é da faculdade, foi que eu me deparei com essa matéria. É uma matéria muito interessante porque ela vai abordar exatamente isso, como que se forma, né, as teorias que trabalham a história, e ele vai falar como que surge esse estudo da história, os primeiros historiadores, inclusive com seus exageros, né, foram gregos, inclusive. E ele vai falar sobre a Idade Média, um pouco sobre a Idade Média, sobre a cultura. Cara, ele vai abordar sobre o pensamento marxista. Então, ó, são assuntos que são super atuais. Então, a gente vive num mundo hoje que é super polarizado, entendeu? Entre esquerda e direita. E você, com um manual desse aqui, você começa a entender quando que surge essa ideia marxista, né? Ali esquerdista, que hoje tá tão aí infiltrada no nosso meio, inclusive infelizmente, dentro do cristianismo, infelizmente, já há algum tempo. Então, mas esse livro aqui é um livro que eu não estou indicando ele, só estou falando que são os livros que eu mais gostei de ler esse ano de 2021. Porém, você pode encontrar esse livro aqui, ó, com esse tema para venda. Claro, outros livros aí que vão trabalhar esse assunto aqui e vai trazer o mesmo conteúdo. Então, até pode ser uma indicação, não desse livro, mas da disciplina. Para quem gosta de história, claro, para quem gosta de se, no caso, estudar, também se envolver um pouco mais com essa disciplina, que é apaixonante, até porque nós, como cristãos que gostamos de ler, a gente entende que a Bíblia e o cristianismo, ela caminha junto com a história. Não tem como você separar uma coisa da outra. Então, é algo importante e interessante. Então, gente, esses são os livros aí que eu mais gostei de ler esse ano. Como eu falei, teve outros livros, mas esse aqui realmente são os livros que eu li com mais cuidado. E foi assim que a gente chegou a essa conclusão, né? Quando você gosta de um livro, realmente você lê ele até mais devagar, né? Existem leituras que você vai ali apressando um pouco, né? Não tem como você ler realmente capa a capa alguns livros quando a leitura dele não é tão prazerosa. Mas tem outros livros que você não consegue se desprender das páginas. Você quer ler página por página. E é isso daí. Então coloque aqui nos comentários quais são os livros que você mais gostou de ler no ano de 2021, para que a gente possa ver aí. Até pode ser uma indicação para nós, para o nosso canal, tá? Então que Deus abençoe sua vida aí.